Parece que há uma ordem bem forte mesmo por parte do governo para que os PMs atuem nesse sentido de evitar aglomeração, pontos de aglomeração. Para isso, nós acionamos o Coronel Camilo, como você disse, é o secretário executivo da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Comandante, muito boa tarde, viu? É um prazer enorme te receber aqui no Bora Brasil. Seja bem-vindo. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Ana, boa tarde, Joel. É um prazer, uma oportunidade de esclarecer a população e também pedir a colaboração de todos nesse momento difícil. Com certeza, o prazer é nosso. Comandante, realmente a polícia vai ter uma participação mais forte agora, mais presente, eu diria, nessas fiscalizações a partir desse final de semana ou a partir já de sexta-feira à noite? Joel, sim, vai ser um pouquinho mais reforçado, mas deixar bem claro para todo mundo que o Plano São Paulo continua, as ações continuam e a polícia já estava dando um apoio muito forte também à vigilância sanitária dos municípios do estado. O que vai ser diferente agora? Nós vamos focando principalmente aquelas aglomerações, festas clandestinas, em festas não autorizadas, em estabelecimentos, porque embora tenha que ficar um determinado horário, alguns restaurantes, alguns bares, eles estão permanecendo além do horário. Então a fiscalização vai ser mais forte. Do lado da polícia, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar aí com mensagens nas viaturas no estado todo, a partir das 18 horas até 22, informando as pessoas que a partir das 21 às 23 horas não devem circular se não houver necessidade. E também vamos fazer uma ocupação forte dos locais onde as festas clandestinas acontecem, à semelhança do que foi feito no Carnaval, ou seja, aqueles locais que são comuns de festas, vamos tentar evitar. Só para ter uma ideia, evitamos muitos por finais de semana, chega a ser quase 200 festas que a polícia consegue impedir, né? E nesses locais, a diferença, faremos blitz. O que significa isso? Os carros serão parados em alguns lugares da cidade, em pontos de maior fluxo de pessoas e aqueles próximos a locais de diversão, ou seja, bares, restaurantes. A polícia vai fazer blitz e perguntar para as pessoas onde estão indo, né? Orientando que se dirija para casa. Então, basicamente é isso. E também vai continuar o apoio à vigilância sanitária dos municípios e agregando valor um pouquinho agora, só para terminar, o PROCON também vai nos ajudar nas fiscalizações dos estabelecimentos. E a Polícia Civil também vai acompanhar aí vigilância sanitária e PROCON. Então nós teremos um número maior de pessoas fazendo fiscalizações. E a ideia é essa, né? É deixar quem precisa não precisa ficar com medo, quem precisa trabalhar vai, quem precisar ir para o trabalho, para o hospital, não vai ter reflexo no transporte coletivo, funciona normalmente, ônibus, metrô, táxi, aplicativo, só focando naquelas pessoas que não precisam estar reunidos naquele momento, por questões de trabalho, de emergência, para que elas não se aglomerem e preferencialmente fiquem nas suas casas. Vai. E uma questão que tem levantado muitas dúvidas aqui nos nossos ouvintes, Coronel, em relação à aplicação de multas nessas blitz, né? A polícia tem essa prerrogativa, tem essa previsão de aplicar multa se for constatada alguma irregularidade? Se, por exemplo, a pessoa não provar que está indo trabalhar, que está circulando por necessidade naquele horário, por exemplo. Ana, nós vamos usar gradativamente, né, o poder do Estado aí para fazer com que as pessoas sigam as orientações da saúde. Então, o primeiro momento será a orientação. Orientar, falar, olha, retornem para casa, não fique aqui, vai encontrar lá um grupo na frente de um bar, vai pedir, vamos para casa, etc. E na parte de multas, por enquanto está com a vigilância sanitária e com o PROCON. A partir de amanhã pode sair alguma regulamentação, nós estamos trabalhando nessa questão ainda, mas a ideia é que nós não tenhamos que chegar nesse ponto de aplicar uma multa em alguém que esteja na rua ou numa aglomeração. A ideia é que as pessoas compreendam a urgência do momento e não fiquem. Amanhã isso deve estar bem regrado de como ser feito. Hoje, como acontece? Hoje, especificamente, a polícia orienta todo mundo e aí, se no caso muito extremo de não cumprimento, leva para o distrito policial e são enquadrados no Código Sanitário. Então já existe aí uma possibilidade, né? Mas está se evitando isso, né? O serviço da polícia, aliás, deixar bem claro para todos, hein? O serviço de segurança, de proteção das pessoas, o atendimento de emergência 90, ele não parou. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu liguei aqui que tem um barzinho aqui perto da minha casa, a polícia não veio ainda. Se tiver uma ocorrência mais grave, com pessoas em perigo de vida, né? Com risco de ser agredida, de ser roubada, a polícia vai nesta ocorrência. Havendo a possibilidade, ela vai fazer a fiscalização. É claro que então, a polícia vai atuar, né, comandante, de forma pontual nos pontos de aglomeração.
para evitar esses eventos. Agora, há uma preocupação, pelo menos de minha parte, porque nós temos alguns números informais que nos mostram que pelo menos 400 bailes funk acontecem todos os finais de semana no estado de São Paulo inteiro. A Polícia Militar tem efetivo suficiente para conseguir fiscalizar boa parte desses eventos e coibir, é claro? Nós temos efetivo para isso, comandante? Joel, já é um problema, né? Vocês já conhecem isso. O pancadão já é um problema muito antes da pandemia, né? E o número é esse mesmo. Perto de 400 acontecem nos finais de semana. A polícia consegue evitar de 200 a 250. E como é a ação da polícia? Até para explicar, para todos entenderem, e ela também vai ser intensificada agora nesse momento aí de restrição, do toque de restrição. A polícia identifica um local de pancadão, ela vai por antecipação, né, de uma forma, usando a inteligência, identifica os locais e ocupa aqueles locais. Estaciona uma viatura, se está começando o pancadão, orienta a não fazer. Por isso é importante a população ligar para o 156 da prefeitura, para o 190, entrar no site da Polícia Militar e colocar lá a denúncia de ocorrência de barulho às 6 horas da tarde, às 7, quando está começando. Ligar às 2, 3 da manhã, eu vou explicar o que pode acontecer. Tem 1.000 pessoas na rua, a polícia é chamada por causa de um pancadão numa determinada comunidade. A polícia vai até o local, verifica se é possível a ação, se tem alguém em risco. Se tem alguém em risco de morte, por exemplo, não tem chance. A polícia dispersa todo mundo, usa inclusive munição química para salvar aquela pessoa que está em perigo. Não havendo essa condição, as pessoas só estão consumindo bebida, etc., lá em um ambiente onde não há um risco iminente, a polícia avalia, vale a pena interferir? Se tiver ali 100 pessoas, 200 pessoas, provavelmente ela vai interferir. Mas se tiver 1.000, 2.000 pessoas, a polícia não vai interferir. O risco de confronto é grande, as pessoas podem estar embriagadas já. Então, qual é a ação policial? Protege o entorno, né, do lado, as casas vizinhas, porque, infelizmente, essas pessoas que participam dos pancadões saem cometendo delitos, roubando as pessoas, agredindo, causando danos ao patrimônio. Então, a polícia faz essa situação e anota esse endereço para uma próxima operação. Então, tem uma operação chamada Paz e Proteção, é feita aí mais ou menos 250 operações dessa por final de semana, que a maioria consegue evitar os pancadões, e quando não consegue, a possibilidade de risco de confronto é grande, anota para uma próxima vez. Essa é a forma que a polícia lida com os pancadões. Tem dado certo, tem diminuído, mas ainda a quantidade é muito grande. E, Ana e Joel, tem mais um problema. As redes sociais, eles mudam de local com muita frequência. E não é muito longe, não. Às vezes você vai numa comunidade, estaciona a viatura numa determinada rua, eles mudam para 3 ou 4 quadras. E aí a polícia vai começando a ter uma dificuldade, porque ela não pode tirar aquela viatura dali, senão volta, e também não vai lá naquele outro local, porque não tem naquele momento uma viatura disponível. Você sabe o que vai ser importante daqui para frente, comandante? Me desculpe interrompê-lo, de forma pontual, rapidamente. É uma participação muito forte da população. Exato, a denúncia, né? Exatamente. Os moradores de determinada região já sabem e percebem uma movimentação atípica horas antes do evento. E é legal essas pessoas, ou seja, a população, entrar em contato mesmo com a polícia, né, comandante? Falar, tá tendo uma movimentação atípica, eu acho que vai ocorrer um baile funk aqui, eu acho que vai ter aglomeração. Não custa nada passar esse tipo de informação, né, comandante? Quando vê que os caras estão chegando com carro de som, por exemplo, tá juntando muito ambulante, esse pessoal chega cedo aos locais, né, coronel? Sem dúvida. Joel, você falou muito bem, eu vou até aproveitar o seu gancho. Não precisa ser horas antes, não. Pode ser dias antes. Por quê? Tem os conselhos comunitários de segurança espalhados pela cidade. Então, basta comunicar esses conselhos, ou a própria polícia, pelas ocorrências de barulho, para que a polícia coloque esse local também naquele rol de endereços que ela vai fiscalizar. E aí evita o crime. Então, é muito importante a participação do cidadão. Antes, melhor ainda, porque antes com informação, que é o que a gente chama de trabalho inteligente, agir por antecipação, a polícia ocupa o lugar, não tem confronto, as pessoas não se aglomeram. Agora, quando chega, está tudo aglomerado. Então, falou muito bem, Joel, a participação da população é fundamental. E eu estendo para as outras questões policiais. Comunicam com antecedência, alguma atitude suspeita, alguma coisa. E na pandemia, não tenha dúvida. Eu gostaria de deixar, Joel e Ana, o telefone também da Vigilância Sanitária. Claro. Que é o telefone que é para fazer as denúncias. No caso da prefeitura, é ligar 156 ou no aplicativo 156 que você pode baixar no seu celular, também comunicar caso de aglomeração ou festa em horário não permitido, por exemplo, dentro aí do toque de restrição.
Então, é um 56 na prefeitura ou pelo aplicativo. No estado é o 0800 771 3541. Vou repetir, 0800 771 3541. É a vigilância do estado. Na prefeitura é um 56, do estado é essa. E aí a própria vigilância vai estar com várias equipes, tem mais de 1.000 agentes no estado, e engrossada agora com o PROCON, várias equipes com acompanhamento policial para atender. Eles já têm um rol de bares e restaurantes e estabelecimentos que eles vão fiscalizar, mas esse que você que está nos ouvindo ligar vai entrar na lista também. Por isso é importante você denunciar, você participar, para que o Estado possa aí evitar as aglomerações. Agora, Coronel, em alguns pontos, né, como o senhor falou, já se sabe que a aglomeração é mais possível. Então, região, por exemplo, da Vila Madalena, região de Bares em Pinheiros, região ali da Augusta, costuma ter todo fim de semana festa na Peixoto Gomide, entre Augusta e a Frei Caneca. Acontece todo fim de semana, aconteceu no fim de semana passado. Nesses pontos, a gente já pode esperar que vai haver uma atuação mais firme da polícia a partir de amanhã? Pode esperar, inclusive nos mesmos estabelecimentos. E ali um problema maior até, Ana. Reincidência vai interditar o estabelecimento. Já aconteceu isso agora, essa Zona Norte, né? Na do Monvilares ali, fez uma fiscalização, na segunda fiscalização não obedeceu de novo, o estabelecimento foi interditado aí, eu não lembro agora, por 3 meses, por 90 dias, eu não lembro exatamente. Isso mesmo. Isso, mas já sofreu aí. E ali na Vila Madalena foram feitas, Vila Madalena, Itaim, ali naquele pedaço também, no Augusto também, já vários estabelecimentos já foram fiscalizados. Esses, inclusive, a reincidência vai ser maior. Lembrando que a multa para o estabelecimento, ela começa com 5.200, 5.278 para ser mais preciso, e pode chegar até 290 mil, porque para cada pessoa sem máscara dentro do restaurante vai aumentando a multa. E a pessoa sem máscara também pode ser responsabilizada e aplicada uma multa de R$551. Ah, isso é importante. Então, isso é importante. Então vai ter multa para a pessoa física também. Se identificado lá e se está se recusando dentro do estabelecimento, pode ser aplicado para ela também. Mas voltando, né, o que nós esperamos de uma maneira geral, todos nós, o poder público espera uma colaboração da Polícia de São Paulo, para que a gente não tenha o que aconteceu com o Natal e com o Ano Novo, né? Essa é a preocupação do governador João Dória. Qual que é a preocupação? A saúde, nós superlotarmos as UTIs. E, Ana, tem um grande engano, a pessoa fala assim, mas já peguei, eu não tenho mais problema, eu não vou para a UTI por isso. Mas pode precisar ir para a UTI por outro problema, um acidente de trânsito, um trauma, vai precisar e vai chegar lá, não vai ter espaço na saúde também, tá? E principalmente porque isso é um pensamento muito pequeno, né? A gente tem que pensar no próximo, nós temos que se ajudar todos. Verdade. Então a gente apela muito aí para o bom senso das pessoas, para a conscientização. Não é fácil para o governo, para os órgãos públicos, para a polícia, para a vigilância sanitária, essas atitudes mais severas de fiscalização. Mas ela é necessária. Coronel, só um ponto para a gente reforçar nessa entrevista importante que estamos fazendo com o senhor. Até hoje, nós ouvimos muitas críticas dos ouvintes, dos telespectadores lá na TV, que dizem que o Estado não consegue impedir mesmo a existência e o funcionamento desses bailes funk, desses grandes eventos e das festas também de bacana. O que garante para a gente que daqui para frente será diferente? Essa nova ordem que foi dada, ela é diferente? Ela coloca mais policiais nas ruas, ela direciona mesmo os policiais de uma forma que não vinha direcionando de forma tão clara? Ou seja, dá para esperar eficiência mesmo agora no combate desses eventos de altíssima aglomeração? Joel, 100% a gente nunca vai conseguir. A gente só consegue fazer uma coisa 100% numa determinada comunidade se houver a colaboração da população. Fora isso, a gente não consegue. Mas eu vou dizer para você que está ouvindo a gente, está acompanhando também pela internet, teremos mais policiais nas ruas. Teremos policiais do choque, dos BAEPs, da rodoviária, do trânsito. O que será preservado? O Emergência 190. Então, as viaturas de rádio patrulha, por exemplo, elas não vão atender casos de pandemia, tá? São operações feitas com as forças táticas, etc. E mesmo assim, vamos supor que tem uma fiscalização na Vila Madalena, mas está acontecendo uma ocorrência muito grave próximo, que envolve a rádio patrulha, a viatura de força tática que faria a fiscalização vai apoiar a viatura. Lembrando o que eu falei no começo, a nossa prioridade é a segurança pública. Mas todo esse efetivo de outras modalidades estarão direcionadas
para fazer as blitz, para fazer a fiscalização. Isso não quer dizer que qualquer pessoa na rua vá ser fiscalizada. Uma pessoa está andando na rua, fala, eles vão me fiscalizar? Pode até acontecer, mas não é o caso. A polícia vai falar, não, é uma pessoa sozinha, está indo para casa. Então, o que é o foco? É a festa clandestina, os famosos pancadões, é aquela aglomeração na frente do barzinho, é aquela cerveja que estão tomando na praça, né? E geralmente sem nenhuma proteção. E por que esse horário? Porque nesse horário é que isso tem acontecido a maior parte das vezes sem proteção. E também para não impedir a parte econômica. E durante o dia, nos bares e restaurantes, normalmente as regras sanitárias aí elas estão sendo seguidas, tá? Então o que a gente pretende é a colaboração de tudo. E vamos usar gradativamente, Joel. A polícia não vai chegar lá, já multando todo mundo, nada disso. Vamos chegar lá e falar, olha pessoal, o que você está fazendo? O que precisa? Você está indo para o trabalho, você está indo para o serviço, está numa emergência, está indo para a farmácia, o que está acontecendo? Explicou direitinho? Toma o seu caminho, etc. Mas o foco, volto a insistir, são as aglomerações. Essas é que transmitem o vírus e lotam os hospitais. Sorte pra gente, então. Comandante, Coronel Camilo, muito obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil. Foi um prazer conversar com o senhor. Seja sempre bem-vindo por aqui, tá bom? Obrigada, Coronel. Obrigado, Joel. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. E, por favor, usem o bom senso, tenham conscientização e não se aglomerem nas ruas. Muito obrigado. Boa tarde. Sorte pra gente.